Então, se a gente observar, nós temos assimetria dos incisivos centrais, certo? A convexidade do lábio está ok, né? Até que ela tem uma boa inclinação de plano. Então, o que mais está chamando atenção nesse caso está localizado, focado aí na região dos incisivos centrais. Será que se eu fizer uma pequena intervenção neste sorriso de duas facetas, será que eu vou obter estética? Então, baseado naqueles itens de conceitos estéticos, com certeza, porque eu preciso ter simetria nos incisivos centrais. Os laterais não estão tão simétricos, mas para ter harmonia é muito importante a simetria nos incisivos centrais, certo? Eu tenho convexidade de lábio, eu tenho problema de inclinação de linha média, onde eu consigo corrigir nos incisivos centrais. Então, acredito que uma pequena intervenção só nos dois incisivos eu vou obter uma harmonia estética. Então, esse é aquele caso do paciente que não tem uma grande exigência, que quer melhorar um pouco o sorriso. Então, com a gente fazendo um bom planejamento, avaliando bem o caso, avaliando os itens estéticos, nós conseguimos fazer um planejamento conservador, certo? E aí, olha aí o planejamento. Lentes de contato. Por que lentes de contato? Porque eu não tenho necessidade de alterar a cor, eu quero alterar a forma, eu quero um pouco mais de volume nesses dentes, não há necessidade de fazer um preparo, de reduzir. Então, esse foi o planejamento. Olha aí, preparos ultraconservadores, não tem a remoção do esmalte do dente, somente uma pequena redução só para eliminar áreas retentivas, a separação dos incisivos centrais aí com uma lixa, não para romper o ponto de contato, mas sim para ele ser para separar os dentes para melhor visualização no modelo, e isso será fechado com as facetas. Uma vista lateral dos preparos ultraconservadores, e olha aí nossas duas facetas. Podemos chamar de lente de contato? De um ponto de vista, sim, porque não houve preparo. Mas de outro ponto de vista, não, porque não são facetas tão finas. Por que não são tão finas? Porque nós necessitávamos volume. Então, olha aí numa vista lateral como falta volume nesses dentes. Então, a faceta vai ter espessura para restabelecer esse volume que nós necessitamos. Vejam aí por uma sobreposição de imagem o volume obtido, o volume que o caso necessitava. Podemos observar aí no dedo que realmente não é uma faceta tão fina, né? Ela tem uma certa espessura. E não houve preparo, não houve redução. Então, verifiquem a textura, a translucidez. E olha aí, nós temos os procedimentos para cimentação. Essas facetas foram cimentadas, não vamos entrar em detalhes agora sobre esse item, cimentação, porque nós vamos ter uma aula só de cimentação. Elas foram cimentadas e esse é o aspecto no dia da cimentação. Então percebam aí que existe uma excelente adaptação com a gengiva, porém nós só conseguimos ver realmente o resultado no pós-operatório. Então, podemos verificar aí 7 dias depois que o tecido gengival já está bem melhor adaptado nas bordas dessa faceta, porque ela tem uma excelente adaptação, cerâmica biocompatível, não existe resíduos de cimento, com certeza nós obtemos um pós-operatório como esse de 7 dias. E agora uma imagem no dia da cimentação e 7 dias depois, onde nós podemos comparar bem esse aspecto. Então verifiquem aí nessa imagem a presença da formação da papila entre os dois incisivos centrais, entre o incisivo central e o lateral. E essa papila, não que ela se formou, mas ela cicatrizou, ela se adaptou, se acomodou ao redor dessas facetas. Esse é um resultado
muito gratificante que nós normalmente temos quando trabalhamos com facetas adequadamente. Olha a vista lateral, percebam a texturização dessas facetas, imitando os dentes naturais da paciente. Nós corrigimos aí um problema, grande problema. Lembram-se da primeira aula, da indicação, né, das facetas laminadas para modificar a forma, modificar a textura, e isso nós conseguimos nesse caso. Olha aí, comparando o inicial com o final, com uma pequena intervenção, somente dos dois incisivos centrais. Apesar dos outros também não terem uma harmonia de forma. Olha a vista lateral, que interessante, o ganho do volume dos dentes que eram palatinizados. Mais uma vez o resultado inicial e final, mostrando o sorriso da paciente. Outra vez vou enfatizar a importância de planejar, pouca intervenção, tratamento super conservador. Podemos considerar que não é uma obtenção de excelência na estética, já que existe uma simetria de forma nos dentes que não receberam intervenção, não receberam facetas, os laterais, os caninos, os pré-molares. Porém, se nós formos comparar o sorriso inicial e o final da paciente, dá para considerar que houve uma grande mudança suficiente para essa paciente ficar muito satisfeita com o resultado final. Mais uma vez, para vocês compararem numa vista lateral o resultado final, comparando com o aspecto inicial. Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula.